Oi, amigos do canal, tudo bem? Bom, se você está aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. E também, se você não sabe quem está aqui do meu lado, é o Giovanni Martinelli, dono do Diário do Peixe. Vou também colocar aqui embaixo, mas é claro que vocês sabem, eu sempre falo aqui, coloco minha coluna aqui embaixo. Obrigada, Giovanni, por estar conosco aqui, toda a comunidade Impactualmente Cientista. É sempre um prazer falar com você, falar sobre o Santos, né? O Diário, você faz parte do Diário desde o início do Diário, né? A gente conversou semanas antes do Diário ir para o ar, então você faz parte do Diário também. Para mim é uma honra estar aqui no seu canal também. Bom, o Giovanni parece gente boa, mas na verdade ele é um grande crítico da base, acho que um dos maiores entendedores da base do Santos, e eu estou falando bastante no canal sobre as reformulações. Giovanni fala muito sobre isso, reformulações da base. Até ontem, na entrevista do Rolo, ele disse que vai colocar aí o portal da transparência da gestão Orlando Rolo, nessa pequena gestão, para que a gente entenda quem está sendo contratado. Ele falou que acabou a mamata. Então, acabou a mamata mesmo? O que está acontecendo na base? Hoje a gente acabou de ter um jogo, o Edinho agora assumindo os aspirantes. Qual é a confusão ou não que o Rolo está fazendo? Eu acho que, primeiro, tem uma confusão aí quando as pessoas falam com o Rolo e nas respostas dele, acho que assim, falta um pouquinho de informação para algumas pessoas e daí ele aproveita, né, para nas respostas dele dar como assim, popular passada de pano, né, que todas as respostas dele, ele está dizendo, ele fala de mudanças administrativas. E essas mudanças administrativas, que ele diz que ele economizou 350 mil reais no ano, que é o salário de uma pessoa de 30 mil, por exemplo, um diretor que tinha. Ele trocou, por exemplo, o Odir, ele trocou o Fernando Volpato, ele fez algumas mudanças administrativas que daí deu essa economia de 350 mil, segundo ele. Outra coisa é a base, que não são mudanças administrativas, são quase todas elas mudanças técnicas. Então, por enquanto, só teve um profissional demitido, que foi o Pablo Fernandes, que era técnico do Sub-23. Mas tivemos várias contratações. Eu estou pedindo para o Santos até um organograma, e eles ainda não conseguem passar, porque eles não sabem ao certo quais as pessoas entraram, que funções elas entraram, porque eles sabem apenas que entraram muitas delas. Estão tentando descobrir qual é a função para tentar explicar depois, mais para frente. A gente já sabe muitas delas. O Diário deu em primeira mão todas as mudanças de técnico, que foi Pablo Fernandes demitido do Sub-23, entrou o Edinho como técnico e o Rodrigo Casarim de auxiliar técnico. O Rodrigo era técnico do Sub-17, depois do Sub-20. É um cara que é muito respeitado no meio do futebol, né? A torcida do Santos estava gostando muito do Rodrigo, então ele vai ficar como auxiliar técnico do Edinho. Aí o Santos criou 2 categorias Sub-20 agora, não vai ter um Sub-20 só, vão ter 2 Sub-20s. Um Sub-20 vai ser comandado pelo Arão Alves, que foi ele e o irmão dele, o André. Eles são filhos do Manuel Maria, ex-jogador do Santos. Eles já foram técnicos do Sub-20, então eles vão ser o técnico do Sub-20 principal, que vai disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e vai se preparar para a Copa São Paulo. Vai ter um Sub-20B, que vai ser comandado pelo Thiago Lima, que era o auxiliar técnico do Pablo, e que vai disputar o Campeonato Paulista Sub-20. Aí no Sub-17, o técnico vai ser o Hélder Campos, que também é um ex-jogador do Santos, estava na Portuguesa Santista. O Sub-15 vai ser o Flavinho, que é outro ex-jogador do Santos, que estava trabalhando como comentarista do programa Esporte por Esporte da TV Santa Cecília, lá em Santos. Tem mudanças no Sub-13 e no Sub-11. No Sub-13, a última informação é que o Almir, que foi ídolo do Santos nos anos 90, vai ser o técnico. O Sub-11 aí não divulgaram o nome ainda. Não, desculpa. O Sub-11 vai ser mantido o Zeziel, que já estava no clube na última temporada.
E ainda tem o rolo, até em um vídeo que eles divulgaram, eles estão trazendo vários ex-jogadores que eles querem colocar um ex-jogador junto de cada categoria para ser um exemplo. Então, vão voltar para o Santos para fazer até um projeto que foi elaborado muito pelo Pablo Fernandes, o técnico que saiu. Vão voltar para o Santos. O Claudio Miro, volante da década de 90, começo dos anos 2000. O Carlinhos, volante da década de 90, volante do time histórico de 95, eles vão ser responsáveis por esse projeto de aprimoramento que o Santos vai implantar. Esse projeto, pelo que eu soube, né, foi muito feito pelo Pablo, que está saindo agora. Vai ser um projeto mais ou menos de um extra classe, assim, vai pegar esses jogadores para trabalhar fundamento com os atletas depois dos treinos normais. Mais ou menos é essa a ideia desse projeto. E daí tem como gerente de futebol de base o Coronel Pimenta, que trabalhou na Portuguesa em 2013 pela última vez. Foi contratado também o Fábio Barroso, que foi gerente das categorias de base do Corinthians em 2016. No começo dessa gestão trabalhou como relações internacionais do Santos e agora volta como coordenador da base. Dizem que o Paulinho McLaren vai voltar com cargo nas categorias de base do Santos também. O Marcelo Fernandes voltou como auxiliar técnico do time profissional. Então, assim, tem muitas mudanças e, como eu disse, eu falei quantos nomes para você aqui? Eu falei uns 20 nomes, mais ou menos, né? E a única saída foi do Pablo Fernandes. Então, se você olhar para a área técnica do futebol, é claro que foram feitas mais contratações do que tinha, né? Então o Rolo falou, acabou a mamata. O que ele diz com acabou a mamata é nessa área administrativa aí, que ele falou que o Pérez tinha um mordomo, que o Pérez falou que era garçom, esses caras que ele tirou ali, o Fernando Volpato, o Odir Cunha, e algumas outras mudanças. Ele fez mudanças na Secretaria Social com duas meninas que depois foram readmitidas. O assessor de imprensa das categorias de base foi demitido. Então, essas são as mudanças administrativas. É um ponto. E depois a gente não pode confundir com a reformulação da área técnica que foi feita nas categorias de base. Acho que são duas coisas diferentes, né? E ele usa uma para justificar a outra, eu acho. Eu queria, então, assim, a sua opinião sobre isso, porque faz sentido você fazer isso para 2 meses? Então, você consegue deixar inúmeras pessoas insatisfeitas, porque se tem uma contratação e não tem uma demissão, você está diminuindo o poder de alguém lá dentro. Eu sei que você é um grandíssimo crítico da base, a base santista não vem ganhando títulos nos últimos anos, até porque todo mundo que mostra um pouco de talento já está subindo para o profissional. A gente está vendo aí jogadores, mesmo como o Ivonei, como o Sandri, como o Renier, super jovens, às vezes 16, 17 anos, já estão no profissional. Então, acho que também tem uma questão da dívida do Santos, que não contrata, então precisa subir cada vez mais cedo. Mas antes da gente falar se você concorda ou não com o que ele fez, né, com as contratações, o jeito de fazer, tendo só 3 meses, né, vai vir uma nova pessoa em janeiro, que vai receber um monte de mudança, pode receber um monte de gente satisfeita. Qual o sentido disso nesse momento? Quando você olha para as mudanças na base, dá para você olhar também de duas formas, né? A primeira é alguém que alugou um apartamento por 3 meses e está fazendo uma reforma que está quase derrubando o apartamento inteiro, né? Faz sentido fazer isso? Você alugou um apartamento e você vai estar ali por 3 meses, faz sentido você mudar em tudo, né? Você gastar para mudar tudo? Esse é o primeiro questionamento. Para mim, não faz sentido algum, né? Espera janeiro, deixa o novo presidente tomar as decisões. O segundo ponto é quais os critérios utilizados para fazer as contratações. Daí eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Você até tocou na questão da insatisfação. O Rodrigo Casarim, que vai ser agora o auxiliar técnico do Edinho, é um profissional que é um professor de mercado, que já fez trabalhos de destaque em várias categorias de base, é um teórico como referência de trabalho em categoria de base. Você pode ver a reação das pessoas nas redes sociais com a contratação do
do Casarim, né, do Rodrigo Chip, foi uma reação muito positiva. O Pablo Fernandes trabalhou comigo no Red Bull Brasil. Ele começou lá no Sub-15, e daí, como o trabalho dele foi melhorando, ele passou para o Sub-17, passou para o Sub-20, fez toda essa evolução em um clube que é muito profissional, um clube que a categoria de base é um investimento muito forte, é alinhado com os clubes fora do Brasil, com os trabalhos feitos no Salzburg da Áustria, no Leipzig na Alemanha, é tudo muito alinhado. Então é um cara que tem um conhecimento bacana. Depois foi para o Bahia, trabalhar no Sub-20 do Bahia também. Então, assim, esses caras não são mais os técnicos do Santos. O técnico é Sub-23, o Edinho não tem experiência alguma como treinador de futebol. O Arão Alves ficou um tempão nas categorias de base do Santos, né? Ele saiu, ele foi para a China. Ele não dá para você dizer que ele fez um baita de um trabalho que justifique a volta dele para o Santos, né? Ele saiu do Santos, foi para a China trabalhar, fez um trabalho ok lá, não é um cara que, por exemplo, saiu do Santos, foi para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Corinthians, foi campeão paulista, ou foi para o Flamengo e ganhou a Copa São Paulo. Não fez isso. É alguém que saiu do mercado. O Helder estava na Portuguesa Santista, né? Fez algumas campanhas ok na Portuguesa Santista, que o que é uma campanha ok lá? Passou da primeira fase do Campeonato Paulista. Ele assumiu o profissional esse ano, depois da saída do Sérgio Guedes, precisava de 1 ponto para classificar. Em 4 rodadas, ele perdeu os 4 jogos, o time não classificou. O Flavinho foi técnico do Sub-15 do Santos em 2010. Depois disso, ele foi demitido e ele só trabalhou na escolinha que ele tem e como comentarista do Esporte por Esporte. Ele não fez nenhum trabalho em outro lugar também que o credencie para voltar ao Santos. Então, me parece que o Santos está se fechando no mundinho Santos. Todos, não, para trabalhar aqui, ser técnico na base, precisa ser de Santos, precisa ter jogado no Santos, precisa ser amigo das pessoas aqui do Santos. E não pode mais ser isso, né? A gente está em 2020. Se a gente quer... esses dias eu brinquei numa live, né? O torcedor do Santos fala assim, a base sempre salva. Eu já estou preocupado, eu falo assim, tá bom, e quem vai salvar a base? Porque se continuar assim, como você falou, né? Eu sou muito crítico da base do Santos, mas a base do Santos, ela vem sendo deteriorada desde a gestão do Modesto. Ele colocou um diretor que era amigo dele do futebol feminino, Ronaldo alguma coisa, esqueci até o nome dele, que era lá do Rio de Janeiro. Então foi o Ronaldo que era o diretor na gestão Modesto. Já começou a degringolar ali o trabalho na base. O Pérez assumiu, ele colocou o Marcos Maturana, que também é um cara que foi conselheiro, foi candidato ao conselho na chapa do Pérez, é um cara que não tem outros negócios, ele não é um cara do futebol, né? Ele tem fazenda, ele é dono de padaria em Santos, e ele foi conselheiro eleito na chapa do Santos, ele era o responsável nos primeiros anos. E a gente criticou muito no Diário, né? E tanto que teve um ano que o Santos não chegou em uma semifinal de Campeonato Paulista aí, nessa gestão. Aí, no meio do ano passado, com a chegada do Paulo Autuori no profissional, ele trouxe o William Thomas, que ficou no profissional, e ele trouxe o Jorge Andrade, que ficou nas categorias de base. O Jorge, você pode ter críticas ao trabalho dele, mas ao menos ele era alguém de mercado. Ele tinha trabalhado no Internacional, ele tinha trabalhado no Atlético Paranaense, ele tinha trabalhado no Avaí ou Figueirense, alguma coisa de Santa Catarina. Então, assim, é um profissional que estava atuando no mercado há muito tempo. E com a chegada dele, a base começou a melhorar a questão de processos, e foi aí que vieram o Rodrigo Casarim, que veio o Pablo Fernandes como treinador. E agora, o que eu estou sentindo é que houve uma ruptura nessa evolução que estava sendo feita, e a gente está tendo um retrocesso nas categorias de base, né? A gente está voltando ao que era lá atrás. E você sente que esse retrocesso pode ter alguma relação com as eleições em dezembro? Eu não sei se pode ter. Eu não acho que. Eu não sei se tem relação direta com as eleições, porque o Rolo continua dizendo que ele não vai ser candidato, né? Que talvez ele apoie o Rueda. Eu acho que é mais alguma coisa ali de relacionamento pessoal.
todos esses profissionais aí que estão voltando são profissionais de Santos, o rolo é de Santos, são profissionais do dia a dia dele. Por exemplo, a gente não falou aqui, mas ele contratou o Márcio Santos para ser gerente de futebol do time profissional. O Márcio Santos, depois que ele encerrou a carreira, ele nunca foi gerente, ele nunca trabalhou em lugar nenhum, mas ele era do grupo do rolo no curso da CBF Academy, entendeu? Então, assim, eu acho que está sendo, eu não diria para você que tem um cunho eleitoral, eu acho que tem um cunho ali das amizades. O rolo está colocando as pessoas que ele conhece, os amigos, para dentro. A minha sensação é essa, são pessoas que estão ali porque são amigas do rolo, jogam. O Helder, por exemplo, é um cara, baita cara legal, trabalhou comigo no Red Bull, por exemplo. Ele tinha sido contratado no começo do ano, alguma coisa, para ser auxiliar técnico. E daí o Pérez cancelou a contratação porque ele foi participar do jogo do aniversário do rolo. Né? Então, assim, me parece que é mais um círculo de amizades ali, e é aquilo que a gente sempre fala. O Santos não pode ficar só em Santos, né? Não pode ser só as pessoas ali de Santos. É legal ter ex-ídolo, mas assim, o que esse ídolo também já fez depois disso? Ele vai sentar na carreira dele como jogador e essa carreira vai ser suficiente para tudo? Não, né? O cara buscou uma qualificação, o cara foi estudar, o cara viu como é o futebol hoje. Acho que isso é importante, né? Eu acho que assim, você ter ídolos como observador técnico para buscar jogador, acho que isso é importante, porque você tem o nome do cara e o detectar talento, essas pessoas conseguem. Detectar talento, na minha modesta opinião, não é difícil. Se a gente olhar, eu e você, a gente pegar um dia, a gente for no campo do Nacional, em São Paulo, assistir um jogo de uma categoria de base, a gente vai falar, olha, esse moleque é bom, esse moleque aquele moleque é bom, olha, esse não é tão bom assim. Não é difícil detectar talento. O difícil é desenvolver o talento, aprimorar o talento. E para isso, não adianta só ter jogado. Para isso, você tem que estudar, tem que ser capacitado para fazer. Não me parece o caso dessas pessoas que estão voltando para o Santos. Eu acho que a gente conseguiu entender exatamente o que está acontecendo e sinceramente, eu sinto muito medo com isso, porque era exatamente o que a gente estava batalhando, é exatamente o que a gente queria, que o Santos não necessariamente se tornasse uma empresa, mas que ele se tornasse algo que olhasse como profissionalismo dentro do Santos, né? Não só uma cabide de empregos que a gente sempre comentou. E a grande insatisfação do Cuca, que foi comentado pelo Diário, até a matéria que vocês soltaram, era exatamente com a parte técnica, né? Um auxiliar técnico que foi integrado, foi isso? Então, porque voltou o Marcelo Fernandes, tem uma coisa curiosa, né? Ele acha que talvez ele tenha sido, por isso que eu falo, dessa questão do Santos, de Santos e não sair de Santos e ser o mundinho aí das pessoas que só vivem do Santos. O Marcelo Fernandes, ele começou como auxiliar técnico do Santos em 2011. Veio o Dorival Júnior em 2015 e o Dorival Júnior teve problema com ele e, assim, não queria que ele ficasse como auxiliar técnico. Ele foi emprestado para a Portuguesa Santista, sabe? O Santos falou, vai lá, você vai ficar, enquanto o Dorival Júnior está aqui, ele não quer você fica lá na Portuguesa Santista. Meio que assim, uma hora o Dorival vai sair, quando o Dorival sair, você volta, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Dorival saiu, ele voltou. Aí chegou o Jair Ventura e também não queria. Aí ele saiu em definitivo, né? Nessa gestão já. Aí ele estava como auxiliar técnico do Sub-23 do Corinthians. Assim, alguma coisa que você fala, não, esse cara é fantástico, temos que trazer ele de novo, é um puta potencial que estamos desperdiçando. Não, né? Ele arrumou um emprego lá de auxiliar técnico do Corinthians. Eles volta e vai ser do auxiliar técnico do profissional. Essas coisas acabam... E aí, isso no meio de um período em que você está falando para os jogadores e para a comissão técnica, olha, eu não posso contratar ninguém porque eu não tenho dinheiro para nada. Aí, assim, eu vejo no CT tem 300 profissionais. 300 é um exagero, ele vai falar depois que mas tem muitos profissionais que não estavam. Eu vou tentar até contar,
Arão e o irmão estão aqui, o Fábio Barroso, o Edson Pimenta, o Nenê Bellarmino, que a gente não falou, o Helder, o Axel, Axel não, o Almir, Claudio Miro, Carlinhos, estão dizendo que é esperado o Paulinho McLaren e o Marcelo Passos, então só aqui são 12 pessoas da área técnica nas categorias de base. Então, e saiu o Pablo. Então, assim, aí você fala, mas não tem dinheiro para nada, olha para a base, tem 12 caras novos lá. Então, assim, é complicado, né? Sim, muito porque a gente fica. Não faz sentido, né? Você é mesmo que você falou, os jogadores começam a andar no CT, começam a ver as pessoas que eles não conhecem, começa até entrar uma insatisfação dentro do Santos, que quem vai pegar isso, quem vai pegar a bomba é o próximo presidente. Só a última dúvida, tudo que está acontecendo no Santos precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. Essas contratações não, elas só passam pelo rolo, é isso? Essas só passam pelo CG. Essas só passam pelo CG, né? Porque são contratações ali para a área técnica, tal, não é o que o estatuto determina é venda e contratação de atleta, né? Acho que é só isso que tem que passar pelo conselho. Esse tipo, e eu acho que é um erro também, acho que deveria, né? Porque senão nos últimos 3 meses de toda a gestão, o cara pode contratar lá 100 pessoas, o cara fica lá... todo mundo gente, né? Então, e o cara fica lá 3 meses, se for contratado, fica lá 3 meses, quando você sair, você tem que pagar a multa de 100 pessoas por 3 meses, né? Então, assim, acho que é uma coisa que o estatuto precisaria ver também direito. Sim, então, bom, muito obrigada, Giovanni. Vamos esperar esse tal relatório aí do rolo, esse portal da transparência da gestão de transição, como ele bem disse. Quero te agradecer por estar aqui no canal. Eu sei, quem está assistindo, que a gente perdeu a conta nos nomes, mas eu acho muito importante que a gente seja crítico com o rolo, crítico até com o posicionamento dele, em qual chapa ele vai apoiar. Achei bem irônico ele falar ontem na entrevista que ele gostaria que as chapas se unissem para aumentar a representatividade, sendo que quando ele e o próprio Pérez se uniram, não deu muito certo. Então, acho que vamos ser bem críticos nessa próxima eleição. Até hoje saiu a notícia do Soteldo, muitos questionamentos, mas a gente consegue ver como ela acaba se tornando algo bom diante de tantas coisas ruins que o Santos mesmo construiu. Então, tem no Diário do Peixe, tem aqui no canal várias notícias aí dos próximos candidatos. E queria que você desse um tchauzinho aí, falar seu último comentário sobre isso, também para as pessoas que ficarem ligadas no Diário, que vocês fizeram uma cobertura também com todos os candidatos, né, Giovanni? É isso, a gente vai até começar umas lives agora mais cedo, por questão de prazos eleitorais, então em novembro a gente já vai ter de novo lives, até você vai participar de algumas delas, então assim, a gente vai começar, e aqui acho que o lado bom para o Diário, que assim, começar, e acho que para você no seu canal também, ficou claro agora, que a gente só tem um lado, que é o lado do Santos, né? Porque quando a gente falava mal do Pérez é porque a gente era da oposição. Agora a gente está criticando algumas decisões do rolo, como essa mudança na categoria de base. Mas vocês... Mas a oposição que era a situação e a gente continua falando. Então, assim, perdeu essa conotação de ser alguma coisa política. E é o que a gente tem que fazer sempre, é o que a gente faz desde o início. Você sabe, é o que você faz no seu canal, né? Quando a gente faz alguma crítica, é uma crítica que é para o bem do clube, não é para bem do Giovanni ou para o bem da Isabel, né? É que a gente está vendo que é para o bem do clube, e acho que isso é importante, e é cada vez mais importante ter canais como os nossos, levantando essas discussões, porque as pessoas podem não concordar comigo, podem não concordar com você, mas eles vão começar a se informar sobre o que está acontecendo, e eu acho que a partir de agora nós teremos eleições onde as pessoas estão cada vez mais informadas sobre o que está acontecendo. E isso, quando você pensa isso no futuro do clube, eu acho que vai ser um marco, vai ser uma coisa bem, bem interessante aí para o futuro do Santos. Sim, eu acho que hoje eu ter o Rueda no meu canal, né? Quando você imaginaria ele dar voz para uma pessoa do YouTube que não tem contato nenhum com a política, não tem contato absolutamente nenhum com a cidade de Santos, e ele dá ouvidos para nós, como para outros canais. Acho que hoje, nesse momento, quem votar,
de uma maneira desinformada, é porque está querendo isso, né? Eu acho que hoje a gente dá muitas informações. Então é isso. Muito obrigada, Giovanni. Até mais tarde, né? Mais tarde, no Dia do Peixe, 8h30, estamos aí com o boletim para falar todas essas notícias frentistas. Até. Então, tá bom. Até mais, gente. É um prazer participar.